Existem noites que não fazem barulho, mas mudam a história de um país inteiro. Na madrugada de julho de 1994, enquanto o Brasil ainda celebrava conquistas recentes e dormia tranquilo, dentro de um hospital em São Paulo, um monitor cardíaco marcava o ritmo de uma batalha silenciosa. Não havia câmeras, não havia plateia, não havia trilha de aplausos. Apenas luzes frias, passos apressados e uma tensão que não aparecia nos jornais da manhã seguinte. Antônio Carlos Bernardes Gomes, o homem que o país conhecia como Mussum, enfrentava as horas mais decisivas de sua vida. A versão oficial falaria em complicações médicas, em termos técnicos, em estatísticas raras, mas o que realmente aconteceu naquela madrugada? Por que a recuperação que parecia promissora se transformou em colapso tão rapidamente? O que mudou em questão de dias ou talvez de horas? Hoje, nós vamos revisitar aquele silêncio. Vamos olhar para os detalhes que ficaram dispersos, para as perguntas que nunca ganharam espaço e para o contexto que pode ter pesado mais do que qualquer boletim clínico. Porque algumas histórias não terminam quando o coração para. Elas começam ali. Se você quer entender além da superfície, já deixe o seu gosto agora, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e me diga nos comentários de qual cidade e país você está assistindo. E fique comigo até o final, porque a última revelação desta investigação pode mudar completamente a forma como você enxerga esse caso. Antes de existir o personagem, existia o homem. Antônio Carlos Bernardes Gomes nasceu longe dos estúdios, longe dos refletores, longe de qualquer promessa de fama. Cresceu no Morro da Cachoeirinha, no Rio de Janeiro, em um Brasil que não oferecia atalhos para meninos negros e pobres. Muito antes do riso virar profissão, ele aprendeu disciplina na Força Aérea Brasileira, onde serviu por anos, absorvendo uma rotina rígida que moldou seu senso de responsabilidade. Paralelamente, a música pulsava como refúgio e identidade. Nos originais do samba, ajudou a levar o banjo para o centro do pagode e conquistou respeito como músico sério, não como caricatura. Mas a televisão mudaria o rumo dessa história. Quando o Mussum surgiu nos Trapalhões, o Brasil ganhou um ícone. Antônio Carlos, porém, passou a viver dividido. De um lado, o artista completo, músico talentoso, pai atento, homem orgulhoso de suas raízes na Mangueira. Do outro, o personagem moldado para caber no formato do humor televisivo da época. O sucesso foi explosivo. Filmes anuais, programas semanais, turnés, produtos licenciados, gravações que atravessavam madrugadas. A engrenagem não parava. E dentro dela havia 4 homens sustentando uma das maiores máquinas de entretenimento do país. Após a morte de Zacarias em 1990, a pressão aumentou. A ausência do amigo não trouxe pausa, trouxe mais responsabilidade. Mussum passou a carregar ainda mais peso criativo e emocional. O público via leveza, ele vivia cobrança. Era o único negro no núcleo central de um fenômeno nacional, frequentemente alvo de estereótipos que, naquele contexto histórico, eram tratados como parte da piada. Ele respondia com inteligência e rapidez, mas cada resposta era também um mecanismo de defesa. Fora das câmeras, relatos indicam que falava aos filhos sobre racismo com seriedade, ensinando resistência. A tensão entre o que precisava representar e o que realmente sentia criava um desgaste invisível. Ao longo dos anos, surgiram sinais de alerta: cansaço constante, pressão elevada, desgaste físico acumulado por décadas de agenda intensa.
A cardiomiopatia dilatada, diagnosticada nos anos 90, não nasce de um único dia. Ela se constrói no tempo. O coração cresce tentando compensar o excesso. E o de Antônio Carlos cresceu carregando expectativas gigantescas, responsabilidades financeiras, compromissos inadiáveis e a obrigação permanente de fazer o país rir. O público conhecia o improviso. Poucos perceberam o esforço. O personagem parecia inesgotável. O homem, não. E talvez o primeiro silêncio dessa história não tenha sido o da madrugada final, mas o silêncio de um coração que já vinha pedindo descanso muito antes de entrar naquele hospital. Julho de 1994. O diagnóstico já não deixava margem para adiamentos. Cardiomiopatia dilatada em estágio avançado. O coração de Antônio Carlos estava aumentado, enfraquecido, incapaz de manter o ritmo que durante décadas sustentou palcos, estúdios e plateias inteiras. A medicina oferecia uma única alternativa real de sobrevida: transplante cardíaco. Procedimento complexo, de alto risco, ainda mais desafiador naquela época, quando protocolos e recursos eram menos avançados do que hoje. No dia 13 de julho, a cirurgia foi realizada na Beneficência Portuguesa de São Paulo. Horas de tórax aberto, equipe concentrada, um novo coração vindo de um jovem doador do Tocantins começando a bater em outro corpo. Tecnicamente, o procedimento foi considerado bem-sucedido. O boletim médico transmitiu esperança, o país respirou aliviado e por alguns dias parecia que a história caminhava para um recomeço improvável. Mussum despertou lúcido, interagiu com a equipe, fez comentários bem-humorados, as notícias destacavam evolução satisfatória, o cenário era de cauteloso otimismo. Mas transplante não termina quando a cirurgia acaba, ele começa ali. A partir daquele momento, o organismo precisava aceitar um órgão estranho, enquanto medicamentos imunossupressores reduziam as defesas naturais para evitar rejeição. Era um equilíbrio delicado, quase matemático, conter a reação do corpo sem abrir portas para infecções. E é nesse ponto que a tensão se instala. 3 dias após o procedimento, surge uma intercorrência grave, hemorragia interna na cavidade torácica, complicação rara, mas descrita na literatura médica. Nova intervenção, novo esforço para estabilizar o quadro. A comunicação pública manteve tom moderado, mas nos bastidores o clima já era de vigilância máxima. Cada alteração de pressão, cada oscilação nos exames exigia resposta imediata. O corpo, enfraquecido por anos de desgaste e pela própria insuficiência cardíaca prévia, precisava se adaptar a uma realidade radicalmente diferente. O coração novo batia, mas o organismo inteiro ainda lutava para reorganizar funções básicas. Dias depois, outra ameaça se impõe: infecção pulmonar agressiva. Para um paciente imunossuprimido, isso pode evoluir rapidamente. A esperança que parecia sólida começa a se tornar frágil. O milagre anunciado passa a depender de variáveis microscópicas. O transplante que simbolizava renascimento transforma-se em uma corrida contra o tempo. E naquele quarto de UTI, longe das câmeras e dos aplausos, o homem que fez o Brasil rir enfrentava a parte mais dura da própria história. Sobreviver não dependia mais de carisma nem de talento, mas da resistência do próprio corpo. O otimismo durou pouco. Nos dias que seguiram ao transplante, o país acompanhava boletins que falavam em evolução estável, recuperação dentro do esperado, respostas positivas ao novo coração. A imagem que se consolidava era a de um recomeço possível, mas dentro da UTI, a realidade era menos linear. 3 dias após a cirurgia, surge a primeira grande intercorrência: uma hemorragia interna na cavidade torácica. Não era um detalhe pequeno, era uma complicação séria, descrita como rara, mas reconhecida na literatura médica como possível em pacientes recém-transplantados.
O que até então era esperança começa a ganhar contornos de alerta. Uma hemorragia, nesse contexto, significa instabilidade, queda de pressão, risco de comprometimento do órgão recém-implantado. Significa retorno imediato ao centro cirúrgico ou intervenções emergenciais para conter o sangramento. A equipe médica agiu. Novos procedimentos foram realizados para estabilizar o quadro. Tecnicamente, tudo seguia dentro do campo das complicações possíveis, mas a palavra possível não diminui a apreensão quando o paciente é um símbolo nacional. Do lado de fora, a comunicação continuava cautelosa. Não havia alarde, não havia sinal de colapso iminente, mas o tom já não era de celebração, era de vigilância. Cada exame de sangue, cada monitor cardíaco, cada respiração assistida passou a ser observado com precisão quase obsessiva. O corpo de Antônio Carlos, que por décadas suportou agendas exaustivas e pressão contínua, agora precisava reagir a um trauma cirúrgico massivo. Um transplante não é apenas a troca de um órgão, é um choque sistêmico. O organismo tenta entender o que aconteceu. A inflamação aumenta, a coagulação pode se alterar, pequenos desequilíbrios ganham dimensão crítica. A hemorragia foi controlada, mas deixou uma marca importante. Revelou que a recuperação não seria simples. Revelou que aquele coração novo ainda não estava protegido das fragilidades do corpo que o recebia. E é nesse ponto que a narrativa começa a mudar. Não houve anúncio dramático, não houve manchete alarmista, mas dentro do hospital a atmosfera já não era a mesma. O caso deixava de ser apenas um transplante bem-sucedido em recuperação para se tornar um quadro delicado, instável, imprevisível. A primeira intercorrência não encerrou a esperança, mas ela quebrou a ilusão de segurança. A partir dali, cada hora passaria a contar. Cada pequena complicação deixaria de ser estatística e passaria a ser ameaça real. E o silêncio da madrugada começava, lentamente, a se formar. Depois da hemorragia controlada, a sensação era de que o pior havia sido contido. O novo coração seguia batendo. Os monitores mostravam estabilidade relativa. Mas transplantes não permitem relaxamento. Eles exigem vigilância contínua, porque o verdadeiro risco muitas vezes não vem de fora. Ele surge do invisível. Para evitar rejeição, pacientes transplantados recebem imunossupressores potentes. Esses medicamentos são indispensáveis. Sem eles, o corpo ataca o novo órgão. Com eles, o sistema imunológico fica fragilizado. É um equilíbrio delicado, quase cruel. Proteger o coração significa enfraquecer as defesas. Dias após a primeira intercorrência, surge um novo desafio. Sinais respiratórios preocupantes, exames que apontam infecção pulmonar. Em um paciente comum, isso já exigiria atenção. Em um transplantado recente, é uma ameaça real. A infecção evolui rapidamente. O pulmão começa a acumular líquido. O quadro se complica com derrame pleural. O oxigênio deixa de circular com a mesma eficiência. E quando o pulmão sofre, o coração sente. O órgão recém-implantado, ainda em fase de adaptação, passa a trabalhar sob pressão adicional. Cada respiração se torna um esforço monitorado. Cada alteração nos parâmetros vitais exige intervenção imediata. A palavra que começa a circular nos relatórios médicos é septicemia. Quando a infecção ultrapassa o ponto local e entra na corrente sanguínea, o corpo inteiro entra em estado de alerta máximo. A resposta inflamatória pode se tornar descontrolada. Órgãos começam a perder eficiência. A estabilidade que parecia próxima volta a se distanciar. Do lado de fora, as informações permanecem técnicas, contidas. Instabilidade hemodinâmica, complicação infecciosa. Termos clínicos que descrevem o cenário sem traduzir a gravidade emocional da situação. Dentro da UTI, o ambiente muda. Mais restrições de visitas, mais cautela, mais tensão silenciosa. A equipe médica intensifica antibióticos, ajusta medicações, tenta conter o avanço da infecção.
Mas em um organismo já fragilizado por anos de desgaste físico e por um procedimento cirúrgico de grande porte, a capacidade de reação é limitada. O transplante simbolizava uma segunda chance. A infecção coloca essa segunda chance à prova. Não há drama público, não há pronunciamento alarmante, apenas um combate clínico travado hora após hora. E naquele quarto de hospital, longe das câmeras que o consagraram, o homem que sustentou o riso de milhões enfrentava um inimigo microscópico, invisível, silencioso, mas devastador. A semana havia sido uma sucessão de altos e baixos. Procedimentos, ajustes de medicação, boletins cautelosos. A infecção já havia imposto um cenário crítico. O septicemia pressionava cada sistema do corpo. O pulmão lutava. O coração recém-transplantado tentava se adaptar a um organismo sob estresse extremo. Naquela altura, não se tratava mais apenas de recuperação pós-cirúrgica. Era uma batalha pela estabilidade mínima. A madrugada de 29 de julho de 1994 começa como tantas outras dentro de uma UTI. Luzes baixas, ruído constante de aparelhos, profissionais atentos a qualquer alteração. Mas naquela noite, os sinais começaram a oscilar com maior intensidade. Quedas de pressão, alterações nos níveis de oxigenação. O organismo, já fragilizado por hemorragia anterior e por uma infecção agressiva, mostrava sinais de exaustão. Em casos de septicemia, o corpo pode entrar em choque séptico, uma reação sistêmica em que a inflamação desregulada compromete múltiplos órgãos. A circulação se torna instável, o esforço para manter o fluxo sanguíneo adequado exige intervenções contínuas. O coração, mesmo novo, não funciona isoladamente. Ele depende de um conjunto que precisa responder em sincronia. E naquele momento, essa sincronia se rompia. A equipe médica intensifica as manobras de suporte, medicações vasoativas, monitoramento constante, tentativas de estabilização. Cada minuto se alonga. Cada resposta insuficiente aumenta a gravidade do quadro. Às 2h45 da madrugada, o monitor emite o som contínuo que simboliza o fim de uma tentativa. Parada cardiorrespiratória. Aos 53 anos, Antônio Carlos Bernardes Gomes tem o óbito declarado. A explicação oficial registra complicações decorrentes do transplante associadas à infecção pulmonar grave. Tecnicamente, a sequência é clara: cirurgia complexa, intercorrência hemorrágica, infecção em paciente imunossuprimido, evolução para choque séptico e falência orgânica. Mas a madrugada final não foi apenas um desfecho clínico. Foi o ponto em que esperança e realidade colidiram. Do lado de fora, o país acordaria para manchetes que falavam em fatalidade médica. Dentro do hospital, restava o silêncio de uma batalha que durou dias. O coração novo havia batido, a medicina havia tentado. Mas o organismo, sobrecarregado por um histórico de desgaste e por complicações severas, não conseguiu sustentar a segunda chance. E naquela madrugada, encerrava-se não apenas uma vida, mas um capítulo marcante da cultura brasileira. Quando a notícia da morte se espalhou, uma expressão voltou a circular com força: a maldição dos Trapalhões. Não era a primeira vez que o país associava perdas e tragédias ao grupo. Em 1990, a morte de Mauro Fácio Gonçalves, o Zacarias, já havia alimentado essa narrativa popular. Anos depois, acidentes, doenças e conflitos internos seriam lembrados como parte de um suposto destino sombrio que rondava o quarteto. A ideia de maldição conforta, porque simplifica. Ela transforma desgaste humano em mistério. Mas quando afastamos o misticismo e observamos os fatos,
o que aparece é menos sobrenatural e mais estrutural. Os Trapalhões não eram apenas um programa de humor. Eram uma engrenagem multimilionária que envolvia a televisão semanal, filmes anuais, licenciamento de produtos, turnês, gravações exaustivas e compromissos promocionais contínuos. A agenda era intensa, o ritmo raramente diminuía, e a biologia não negocia com contratos. A morte de Zacarias ocorreu após anos de cobrança estética, dietas restritivas e uso frequente de medicamentos, segundo relatos de pessoas próximas e análises posteriores. Não foi feitiço, foi desgaste. Após essa perda, a carga emocional e profissional recaiu com mais peso sobre os integrantes restantes. Mussum e Dedé passaram a sustentar ainda mais responsabilidades. Renato Aragão, como líder empresarial da marca, mantinha a estrutura funcionando, mas a máquina não desacelerou. Em 1991, Dedé sofreu um grave acidente automobilístico. Outro alerto de que todos viviam no limite. Quando se fala em maldição, ignora-se o contexto de uma indústria que por décadas priorizou entrega constante acima de recuperação física e emocional. O humor, por natureza, exige energia, e a energia não é infinita. Mussum carregava não apenas seu papel artístico, mas também o peso simbólico de ser o único negro no centro de um fenômeno nacional, frequentemente inserido em um formato que explorava estereótipos. Isso cria tensão psicológica contínua. Pressão alta, ansiedade e sobrecarga emocional não aparecem em manchetes, mas impactam o corpo. A cardiomiopatia dilatada que levou ao transplante não surge do nada. Ela pode ter múltiplas causas, incluindo fatores genéticos, hipertensão e histórico de desgaste crônico. O que muitos chamam de maldição pode ser, na verdade, o resultado previsível de uma estrutura que exige performance permanente. Não houve prova de conspiração, não houve evidência de erro oculto, houve homens submetidos a décadas de ritmo extremo. Transformar isso em lenda esconde uma reflexão mais incômoda. Quantas vezes o entretenimento exige mais do que o corpo pode oferecer? Talvez a verdadeira maldição não fosse espiritual. Talvez fosse o custo invisível de sustentar o império de risos sem espaço real para descanso. Quando olhamos para os registros médicos, a sequência é objetiva. Cardiomiopatia dilatada em estágio avançado, transplante cardíaco tecnicamente bem-sucedido, hemorragia interna como primeira intercorrência, infecção pulmonar grave em um paciente imunossuprimido, evolução para sepsemia e falência orgânica. A medicina descreve assim, e do ponto de vista clínico, essa cadeia de eventos é coerente. Não há laudo oficial que aponte erro deliberado. Não há investigação que comprove encobrimento. Mas reduzir tudo a termos técnicos talvez seja confortável demais. Porque o que realmente aconteceu começa antes do hospital. O transplante foi a tentativa final de salvar um organismo que já vinha sendo pressionado há anos. A cardiomiopatia não surge em uma semana. Ela se constrói no tempo, silenciosamente, enquanto o corpo tenta compensar sobrecargas constantes. Antônio Carlos viveu décadas sob ritmo intenso, sob expectativa permanente de desempenho, sob responsabilidade artística e financeira que raramente diminuía. O novo coração foi uma solução médica para um problema fisiológico, mas o contexto humano não pode ser ignorado. O que realmente aconteceu foi o encontro entre medicina de alto risco e um corpo já fragilizado por um histórico de desgaste. Foi o choque entre esperança pública e vulnerabilidade privada. Foi a colisão entre a imagem do personagem aparentemente inesgotável e a realidade de um homem exausto. Não houve mistério sobrenatural. Não houve prova de conspiração.
Houve complicações médicas reais, reconhecidas na literatura, que evoluíram de forma rápida e agressiva. Mas também houve silêncio sobre o custo estrutural que antecedeu aquele desfecho. A versão oficial explica a causa da morte. Ela não explica o percurso até ela. Talvez a pergunta não seja o que esconderam. Talvez seja o que deixamos de enxergar enquanto a máquina continuava funcionando. O que realmente aconteceu foi a soma de fatores clínicos e humanos. Foi um transplante que simbolizava recomeço, atravessado por complicações severas. Foi um coração novo tentando bater em um corpo que já havia doado demais. E no fim, o silêncio da madrugada não apagou a história. Ele revelou algo maior. Por trás de cada ídolo, existe um limite biológico que nenhuma fama consegue ultrapassar. Se esta investigação mudou a forma como você enxerga essa história, não pare aqui. Deixe o seu gosto agora, isso ajuda este conteúdo a alcançar mais pessoas que também buscam compreender além da superfície. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações, porque há muitas outras histórias que merecem ser analisadas com profundidade, sem sensacionalismo e sem atalhos fáceis. E eu quero ouvir você. Na sua opinião, o que pesou mais nesse desfecho? Uma sucessão inevitável de complicações médicas ou décadas de desgaste invisível? Escreva nos comentários a sua visão e diga também de qual cidade e país você está acompanhando. A sua participação não é apenas opinião, é parte desta investigação.